Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Fluminense, do Flusão. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, por favor, clique no gostei, não esquece de também se inscrever aqui no canal, tá? Porque é importante. Estamos com quase 98 mil inscritos, uma hora chega. Né, E aí, Thiago? Já tá na rua. E aí, Thiagão? Já passou de 97? Falar, ainda não. Não é possível. Então, ajude a gente se inscrevendo, tá? Vamos lá, galera. A gente tem algumas coisas ainda para falar sobre Fluminense. E vocês viram aí que eu fiz questão de colocar Castilho. Temos artilheiro. Né? E eu sei que isso talvez vai provocar algumas pessoas que vão falar, mas já tinha John Kennedy. Por quê? Aí que tá. Vem comigo que eu vou te explicar isso daqui a pouco, tá? E o Zubeldia falou sobre o jogador e falou sobre o bom momento que vive o Castilho com a camisa nova. E já tá adaptado, né, gente? Jogador bom se adapta muito rápido, né? Mas é isso, meus amigos. Antes de qualquer coisa, quero voltar rapidinho a esse assunto aqui, que eu sei que vocês não aguentam mais. O Nino tá ficando pique Arias, né? Ninguém quer mais falar porque sabe que vai dar ruim, né? Mas o pai do Nino falou outras paradas além do que a gente trouxe hoje mais cedo, que vai dizendo o seguinte, que é possível, que não é, e deixa claro que não é. Nino, como profissional, ele tem que respeitar, assinou um contrato de 4 anos, né? Tá falando com o Zenit. Eles disseram que quando terminar o campeonato a gente conversa. Agora não é possível. Então, assim, só pra tu ter uma ideia, não existe nem garantia que o Zenit vai liberar o Nino no meio do ano, tá? E isso não tem garantia, não. Igual essa parada, não, vai liberar o Nino, não. Por isso também que o Palmeiras já busca outros nomes. Então, assim, a gente fala que hoje a sensação que a gente tem é que o Nino iria para o Palmeiras se o Zenit liberar. Porque ainda tem essa questão, que é um clube russo, é muito chato de negociar. Vai dizer, o Nino aceitou e tal, então tá falando que o Nino não tá jogando lá forçados. Mas só para você entender, é isso que eu quero dizer para você, né? Ainda não é garantido que o Nino venha pro Brasil, né? Mas se vir, hoje o Palmeiras está mais próximo do Nino do que o próprio Fluminense. Como eu sempre falo, né? Não por questão... É por questão financeira. Eu tenho certeza que se o Fluminense igualasse tudo que o Nino conseguisse a liberação do Zenit, ou o valor que o Zenit quer, conseguisse o salário, o Nino tivesse que escolher, ele escolheria o Fluminense, tá? Mas é que não dá pro Fluminense investir o que o Palmeiras quer investir. Cara, o Palmeiras já sinalizou papo de 15 milhões de euros. Gente, é impossível. E convenhamos, não vale esse valor, tá? Minha opinião. Aí você pode ficar nervoso comigo, mas eu acho que o Fluminense também não tem que fazer loucuras pelos jogadores. Não tem que fazer loucura. Se o Nino está disposto a ir pra lá, se o Nino falar assim, não quero ir no Fluminense, eu só jogo no Fluminense, cara, não vou pro Palmeiras não. Então eu fico aqui no Zenit. O Zenit aceitou o do Palmeiras e não do Fluminense, eu fico aqui. Eu só vou, tu entendeu? Mas eu entendo também, o cara tem família, quer sair da Rússia, mas aí quando tava aqui também tinha o sonho de querer sair. Aquele mesmo mimizinho, é aquela mesma história. Nunca tá bom quando tá aqui, precisa sair, e quando sai, nunca toma as atitudes, sabe? É sempre a mesma nhenhenhê, né? São os jogadores que brilham no Fluminense, que eu não sei o que. Aí eles têm sempre aquela desculpinha. Mas eu concordo com vários comentários de vocês no último vídeo. Thiago, Nino, vida que segue, filho. Não tem essa não, vamos pra cima. O Fluminense tá bem, o Fluminense tá buscando. É isso. Ou o Fluminense não depende de Nino. Não. O Nino, por si só, tinha que ser muito grato ao Fluminense. Que também não quer dizer só jogar aqui, né? Também não tem nada a ver. Isso pra mim. Agora, eu trago isso, não é pra lamentar Nino. Pô, gente, não me leve a mal. Me levem pra Arraial. Não, assim, tirando a brincadeira. Eu trago isso pra que o Fluminense, peraí. Então eu vou atrás de outro nome. Porque eu acho que é necessário. É claro que a gente não viu o Milan, né? Talvez o Milan seja um zagueiraço, né? A gente não viu ele ainda com a camisa do Fluminense. A gente já viu ele jogando no futebol uruguai, que realmente foi muito bom. Mas então... É só pro Fluminense se preparar pro meio do ano. É o que o outro comentário falou, Thiagão, em vez de investir tantos milhões no Nino, porque a informação que a gente tem, Thiago, Manolo e Hora do Flu aqui,
e Bastor, né? A informação que a gente tem é que o Fluminense guarda uma verba pensando no Nino. Para de guardar essa verba. Chegou a hora de parar de guardar a verba pro Nino, gente. Pegue essa verba do Nino, invista ou em outro zagueiro, ou invista no Boanga no meio do ano. Eu não sei. Eu concordo com um comentário que eu vi hoje cedo. Tiagão, pega esse dinheiro e tenta o Boanga de novo. Eu tô contigo, amigo. É que são muitos nomes, mas comentou, tá lá no último vídeo. Eu concordo com ele. Agora, para de guardar esse dinheiro pro Nino. Que a informação que a gente tem é que o Fluminense guardava uma quantia pro Nino. Pega essa quantia, investe em outra coisa. Ah, mas o Nino tá na Rússia. Não, o Nino tá fechando com o Palmeiras. E se der ruim, aí o Nino segue a vida dele, gente. Aí fica no frio da Rússia, fica no frio do Alasca. Aí, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer. Porque o que a gente tá vendo agora era o Fluminense se disposando e o Nino também se disposando em ir pro Palmeiras. Então vá pro Palmeiras. Não tem problema. E o Fluminense segue a sua vida. Para de juntar dinheiro pro Nino. Para de juntar dinheiro, tá? Obrigado. Então, o dinheiro que tem pro Nino, vou usar no meio do ano. Use o dinheiro do meio do ano. Os amigos ficam me perguntando: Tiagão, você fala muito do Joaquim. Eu já trouxe ele aqui, gente, algumas vezes. Mas o Joaquim é do Tigres, né? Hoje tá no Tigres, né? É um zagueiro, pô. No Brasil, o bicho é um absurdo. Muito novo, apenas 27 anos, vive o auge. Hoje está um pouco inflacionado o valor dele, mas na teoria seria mais barato que o Nino, que haja vista que o Palmeiras quer pagar 15 milhões de euros no Nino, né? Então a gente tem aqui o Joaquim, 27 anos apenas, e é um zagueiro, um absurdo, pô. Eu tô vendo que ele virou titularzão lá mesmo. Mas, mano, esse menino aqui, eu acho mais zagueiro que o Nino. Eu, Thiago, analista. Claro que eu amo o Nino. O Nino, pra mim, é uma pessoa especial. O Nino é um amigo, né? Por tudo, assim. Eu tenho esse carinho. Mas pensando em futebol, o Joaquim, se pisa no Brasil, é um dos melhores zagueiros do país, pô. Assim, ó. Sem muito esforço. É muito bom o Joaquim. E jovem, né? Apenas 27 anos. Tá um pouco valorizado? Tá. Né? O certo era pegar na época do Cuiabá, né? Era Cuiabá, não era, diretor? Me ajuda aí que minha cabeça... Cuiabá. Eu tô falando do Joaquim, gente, desde essa época aqui, ó. 2022. Não, antes, né? 21. Eu sei que era no Cuiabá. Eu falava, gente, esse zagueiro aí do Cuiabá não é normal ser assim não, hein? Esse zagueiro aí não é normal ser assim não, hein? Ele é muito bom. Os caras, pô, Cuiabá. Depois ele foi pro Santos. Arrebentou no Santos. Jogou muito bem no Santos. No Santos, hein? Nem o Neymar joga bem no Santos. Pra tu ver o nível do Santos. E depois ele foi pro Tigres. E agora, filhão, agora tá valorizadaço. Só pra tu ter ideia. Olha aqui. Primeiro em duelos ganhos, total de cortes, duelos ganhos. Por quê? O cara é uma máquina de ganhar duelo. É um gladiador. O Joaquim é um gladiador. É um cara de imposição física, forte, marcador mesmo. Eu acho que é o típico de jogador que a torcida do Fluminense ia amar. Vocês iam ficar doidos nesse rapaz aqui. Por quê? Porque é um cara muito dedicado na marcação. Corre bem. Forte fisicamente. A torcida ia falar, esse zagueiro aí é pauleira. E eu acho que falta, né? Porque a gente tem dois zagueiros muito similares, né? James e Fred são jogadores que até têm uma boa imposição física, mas são jogadores de mais velocidade e saída. Joaquim filhão, é o muro. Um muro de concreto, filho. O bicho, ninguém passa por ele, não. O bicho é forte. E outra, tá? Artilheiro, tá? Vai lá na frente, bom jogador. Alô, Fluminense! Pega o dinheirinho do Nino e vamos, filho. Vamos, pode ir. E eu falo isso também porque eu sei que o Fluminense já tá de olho no Joaquim. Não adianta não, tá, Fluminense? Eu sei que vocês tentam esconder da gente, mas a gente sabe, né? A gente já teve essa informação aí, né? O nosso Thiago Malô já trouxe aí pra gente também. A gente já sabe que o Fluminense já tem de olho no Joaquim. Então eu só tô dando um empurrão. Esquece Nino, hein? Vem aqui, ó. Vem aqui. Toma. Vai dar bom. Bom jogador. E outra, tá? Vai pegar a seleção isso aí. Ele jogador é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Agora, gente. Sabe o que é bom? É o ano de 2026 no Campeonato Brasileiro do Fluminense. Olha isso aqui.
Irritou esse post dos amigos do Fluminense Stuff. Por quê, né? Porque é um post simples dizendo: rodadas em que o Fluminense atingiu 19 pontos nas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Aí tu vai falar: e daí, Thiago? O que isso tem a ver? Aí tem aqui, ó. Em 2009, o Fluminense atingiu 19 pontos na 26ª rodada. Olha que doideira. Em 2010, na 9ª rodada. Em 2011, na 14ª. Em 2012, também na 9ª, né? E essa rodada aqui é a 9ª, tá? Só pra tu dizer. Mas tudo bem. Aí tem 2013, 18, 2014, 11º, 2015, 10ª rodada. Então vai explicando aqui. Só que o que fez irritar isso aqui é isso aqui. Quando tu vê que em 2006, o Fluminense, na 9ª rodada, fez 19 pontos. E tem outros 2 anos que o Fluminense faz exatamente esse número. Em 2010 e em 2012. E, senhoras e senhores, o que aconteceu em 2010 e em 2012? Campeão brasileiro, pô! É isso, pô. A postagem é bizarra. É isso. É isso, Fluminense campeão brasileiro. O que o Fluminense está fazendo em 2026, gente, é o que o Fluminense fez nos anos em que foi campeão no final. Cara, me apego, tá? Ah, Thiago, pô, para com isso. Me apego firme a um negócio desse aqui. Número, me apego firme. Que? Você tá de brincadeira? Ô, gente, pelo amor de Deus. Eu já tô aqui indo comprar meu aqui pentacampeão brasileiro. Você tá maluco? Esse ano, mas aqui, antes desses números, quem tá falando muito de campeonato brasileiro? Não sou eu? Tem vídeo aí, a gente trocando ideia com vocês. Galera, mas sei lá, tô sentindo que esse campeonato brasileiro vai ser diferente. Olha isso aí. Olha os números apontando que o Fluminense de 26 está repetindo o que o Fluminense de 2010 e 2012 fizeram. E nesses anos fomos campeões, né? Em 2010 com show de Conca, com show de Muricy, né? Em 2012 com show de Abel, Fred, né? Então assim, não, Fred é uma galera, né? Fred, Thiago Neves e foi muita gente boa. Então é isso, meus amigos. O que o Fluminense vem fazendo no campeonato é o que fez quando foi campeão. É o famoso se deixar chegar, né? Deixou chegar, filhão, fica muito difícil. Mas vamos falar de artilheiro, que agora a gente tem artilheiro, e o artilheiro é o nosso querido Castilho, né? Gente, isso aqui não é de maneira nenhuma desmerecer o JK, que tá fazendo os seus melhores inícios de ano, tá? Mas é pra trazer que o Fluminense foi muito assertivo nessa contratação. A gente contratou um jogador com características totalmente diferentes do que a gente tinha, e um jogador que vinha numa ascensão, e ele continuou no foguete, filhão. A gente tá falando de Castilho, que quando teve uma oportunidade de como titular, marcou um gol. De lá pra cá, entrou agora contra o Corinthians e marcou um gol. Não, e não são gols normais. Não são gols que qualquer um faz. São gols de especialista. Gols de jogador que sabe o que tá fazendo. É isso que chama atenção. Já pro Zubeldia, ele fala que é importante ter opções. A gente tem aqui o Castilho comemorando mais um gol com a camisa do Fluminense, o nosso querido Castigol, senhoras e senhores. E ele diz o seguinte, ó, é importante ter opções. Hoje converteram John Kennedy e Castilho, voltou Germancano, pouco a pouco, além dos treinos, podem ter seus minutos. É difícil dar minutos para todos ao mesmo tempo, porque os tempos de cada um são diferentes, né? Então a gente tem aqui muita diferença entre eles, né? As posições, segunda partida vai mudando, estamos bem, marcando 2 gols nos nossos 3-9, e isso é sempre uma boa notícia para o time. É seguir o trabalho, faltam muitos jogos até que terminem esses 2 meses até a data FIFA. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Castilho, ele não é normal, tá? Castilho é um jogador diferente. Eu sempre gosto de brincar assim: jogador bom, tu não precisa de muito tempo. Não precisa. Tu não precisa de muito tempo, muito estudo para ver que aquele jogador é bom, né? Talvez pro jogador útil tu vai fazer mais tempo do que o jogador bom. Porque o jogador bom, quando ele pisa na bola, quando ele domina, quando ele posiciona o corpo, tu fala: sabe o que tá fazendo. Eu sou baterista, tá?
Além de baterista, baixista, sou guitarrista também. Eu sou músico. Eu sou dessa parte musicista, né? Eu sou um musicista, eu sou um cara que gosta de tocar música. É a mesma coisa, na música é a mesma coisa. O jeito que o cara pega a guitarra, do jeito que o cara pega a baqueta pra tocar uma bateria, tu sabe. Tu fala, isso aí toca, tá? Pega diferente. É diferente. Tem a pegada diferente. Lá ele. Mas assim, é o que acontece com o Castilho. Os 2 gols do Castilho, pô, cara, são gols que não é normal, pô. Não é normal. Primeiro gol. Ele finta que vai pra um lado. Leitura de jogo, e vai sozinho na marcação, porque ele acabou com a marcação sem tocar na bola. E o segundo gol é um espetáculo. O segundo gol, que foi agora contra o Corinthians, o Castilho. A bola vem, ele viu que não dava pra ele cabecear a bola pro gol. E se fosse qualquer um, pô, não vai dar, mas eu vou tentar mesmo assim. Não, eu sei que não dá. O que eu vou fazer? Eu vou olhar meu companheiro, eu vou ajeitar de peito pro meu companheiro, vou me posicionar para receber de volta, se ele quiser tocar de volta. E o Martinelli, atento, devolve, e ele com a sua perna ruim, gente, com a sua perna ruim, ele dá um chute rasteiro e forte, para que não dê tempo do goleiro fazer a defesa. Não é... não, gente, é tudo pensado. Então, rapaz, vou falar uma coisa pra vocês. Esse homem aqui, ele não é normal não, tá? E outra, veio pra fazer história. Tu vê nisso, tu vê isso. Nós estamos vendo o início de uma grande história, né? Assim como teve o fim de Fred e o início de Germancano, a gente tá tendo o fim de Germancano e o início do Castilho, tá? É a mesma coisa, a história se repetindo. O Castilho é diferente. É bem diferente, pessoal. Anotem. Podem anotar e me cobrar. Porque o Castilho é diferente. Não esquece de se inscrever que não tá. De deixar aquele like. Se inscrever. E você que chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante pra nós. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.